A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E vamos aí dar continuidade à leitura dos Evangelhos, o início ali da história do ministério do Senhor Jesus, a respeito ali de João Batista e todas essas coisas. Mas antes disso, você que ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal. Me ajude assim a crescer aqui no YouTube e a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar este vídeo e já curti-lo também. Tudo isso dá mais engajamento aqui para o canal e assim o YouTube acaba indicando este vídeo para outras pessoas. Você, inclusive, que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista. Afinal de contas, é um plano anual de leitura da Bíblia. Já lemos todo o Antigo Testamento. Você assistindo um vídeo por dia, em um ano, você vai ler toda a palavra de Deus e não só ler, porque em cada vídeo também eu trago algumas questões, sejam históricas, teológicas e de costumes, coisas semelhantes que vão acrescentar aí conhecimento para você. Você que recebeu então esse link e quer ter acesso à playlist completa, na descrição deste vídeo e aqui nos cards você vai encontrar o link para a playlist completa. Amém? Então é isso aí. Vamos orar para fazer a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. É momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia estamos aqui reunidos para ler a tua palavra, para crescer no conhecimento de ti, Senhor, para podermos a cada dia, conhecendo mais a ti, a tua palavra, praticá-la, obedecê-la, fazendo assim prosperar o nosso caminho, para que possamos então viver a tua boa, perfeita e agradável vontade, para que possamos ver prosperar os nossos dias, Senhor. Abençoe também, eu te peço, no nome de Jesus, todos aqueles que estão fazendo esse plano de leitura, bem como suas casas e suas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos para a leitura. No 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Tracônites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, e Anás e Caifás exerciam o ofício de sumo sacerdote. Essa questão aqui é bem interessante, né? Quando diz que Anás e Caifás exerciam o sacerdócio, porque, na verdade, um era o sacerdote legítimo, digamos assim, aquele que vinha certinho da descendência de Arão, como tinha que ser, e era o sacerdote devido da época segundo o judaísmo. Porém, por outro lado, existia o outro, que era aquele que era apoiado por Roma. E então, para que houvesse uma conciliação e aquele que era verdadeiramente o sumo sacerdote segundo o judaísmo, ele então deu a sua filha em casamento ao outro. E assim então, Anás e Caifás eram entre eles sogro e genro. Isso mesmo. E assim então eles governavam, tendo o papel, digamos assim, de sumo sacerdote, principalmente diante de Roma, e o outro, principalmente diante de Jerusalém, né, diante dos judeus em si. Amém? Continue a leitura. Então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados, assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas, pois que todo o vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas se transformarão em retas e os caminhos acidentados serão aplanados.
e todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. Então, essa é justamente a profecia que falava de João Batista, que vinha preparar o caminho para o Senhor Jesus, como já lemos em um texto de outro evangelho. Continue. João repreendia as multidões que vinham para ser batizadas por ele. Raça de víboras, quem vos persuadiu a fugir da ira vindoura? Você já pensou se hoje nós pregássemos como João Batista? Muitas vezes a palavra é um pouco mais dura na repreensão e eu já vi isso acontecer comigo, de Deus me levar uma mensagem falando de arrependimento, que as pessoas tinham que se arrepender dos seus pecados, reconhecer as suas falhas, uma mensagem dura de arrependimento, e já aconteceu de pessoas se levantarem e irem embora da igreja, irem embora ali do templo, né, da congregação. Agora imagina se eu pregasse como João Batista, pregando como eu prego, que prego o arrependimento, prego a bênção de Deus, prego aquilo que Deus nos coloca no coração para pregar. A igreja não é cheia, e olha que nós procuramos sempre falar com todo zelo, com todo amor, com todo cuidado, e ainda tem aqueles que se doem, que vêm uma vez, ouvem a mensagem e não voltam mais, porque querem ouvir só o receba, né? E não ouvem, muitas vezes não voltam. Imagine a pregação de João Batista. Raças de víboras! Pois é, continue. Produzia então frutos que demonstrem arrependimento. E não comeceis a cogitar em vossos corações: Abraão é nosso pai. Pois eu vos asseguro que destas pedras Deus pode fazer suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. E as multidões lhe rogavam: o que devemos fazer então? Diante do que João os exortava: quem tiver 2 túnicas, que dê uma a quem tem nenhuma, e quem possui o que comer, da mesma maneira reparta. Chegaram inclusive alguns publicanos para serem batizados e indagavam: mestre, como devemos proceder? E João lhes respondeu: não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Então um grupo de soldados lhe inquiriu: e quanto a nós, o que devemos fazer? E ele os orientou: a ninguém molesteis com extorsões, nem denuncieis falsamente. Contentai-vos com o vosso próprio salário. Veja que para cada categoria de pessoas, João ele vai trazer uma instrução diferente. Por quê? Qual era a instrução geral? Que eles deixassem de fazer o que estavam fazendo de errado. Enquanto os publicanos cobravam mais do que era devido para enriquecer com isso, nós vamos ver, por outro lado, os soldados abusando da força. E aqueles, muitas vezes, que eram gananciosos, tendo em abundância e não dividindo com os mais pobres. Então, qual era a pregação? Arrependam-se, ou seja, deixem de fazer aquilo que vocês fazem de errado e comecem a praticar o que é correto. E o que é maravilhoso é que, mesmo com essa pregação dura de João Batista, as pessoas ouviam e mudavam, tinham o desejo de mudar. Hoje em dia, infelizmente, quando a palavra é dura, ao invés da pessoa querer mudar, do ouvinte querer mudar, ele quer mudar de igreja, procurando um lugar que pregue uma palavra aí mais mamão com açúcar, né? Que não lhe confronte com o seu pecado. Mas a verdade é que Deus tem muitas bênçãos, tem prosperidade, tem, mas o arrependimento continua sendo necessário. Amém? Continue. A esta altura, as pessoas estavam em grande expectativa, imaginando em seus corações se porventura João não seria o Cristo. Então João esclareceu a todos: eu de fato vos batizo com água. Entretanto, chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz uma pá em suas mãos, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Todavia, queimará a palha como fogo que jamais apaga. E com muitas outras palavras,
João entusiasmava as multidões e lhes pregava as boas novas. Contudo, quando João ademoestou Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e devido a muitas outras obras perversas que havia praticado, Herodes acrescentou a todas essas maldades a de mandar João para a prisão. Herodes havia traído o próprio irmão, tinha tomado a esposa do próprio irmão. E João Batista falava a qualquer um, falava a verdade na cara. E Herodes não gostou de ouvir na cara que ele era um adúltero, que ele havia roubado a esposa do próprio irmão. E então, indignado, enraivecido, vai mandar prender a João Batista. Continue. E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como uma pomba. E do céu surgiu uma voz: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado sobremaneira. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Ade, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfage, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Amém, amados? Mais um trecho aí da história e mais uma vez a genealogia. Você vai ver aí que existem algumas pequenas diferenças, como por exemplo, aqui não são citadas as mulheres, apenas os cabeças, os pais, os homens de cada geração. Mas vamos continuar a leitura, vamos agora em Mateus, capítulo de número 4. Vá comigo. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos ele te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus.
Veja que o diabo primeiro vai tentar a Jesus no desejo da carne, na fome, como muitos são tentados, né, pela fome. E Jesus vai vencer, né? Diferente de muitos que são tentados, e quando eu digo tentados na fome da carne, nos desejos da carne. Como a palavra de Deus diz, nós vamos ler mais adiante, que tudo que há no mundo é justamente essas coisas, a soberba desta vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, né? Os desejos dos olhos e da carne, aquilo que você olha e deseja, como Eva lá no princípio. Aquilo que a tua carne deseja, que algumas coisas são pecaminosas e outras não. E a soberba do mundo, que é justamente o reconhecimento, que é o que ele vai tentar aqui, justamente na segunda tentação, que Jesus se fizesse proclamar como o Cristo, naquele sentido, justamente ele se lançando do pináculo do templo, diante dos olhos de todos, sendo aparado por um anjo, logo o veriam como alguém especial. Mas Jesus entende a diferença, e muitas não entendem a diferença do que está escrito, leem a palavra e não compreendem. Jesus sabia muito bem que estava escrito que tropeçando em pedra, Deus daria a ordem ao anjo. Uma coisa é eu tropeçar em uma pedra, outra coisa é eu me lançar de um lugar alto. Então, nós temos que ter cuidado. Nem tudo que as pessoas dizem assim, mas como está escrito, nem sempre vão dar a interpretação correta à palavra. Então, precisamos ter muito cuidado e conhecimento para não cair em erro, não cair em engano. Não tente ao Senhor. Continue. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Veja que interessante aqui, Jesus não vai contestar a possibilidade do diabo dar a ele os reinos da terra. E por que não? Em outro evangelho que nós vamos ler ainda, esse texto específico, ele diz lá, o diabo diz, porque todos eles me foram dados e eu dou a quem eu quiser. E a verdade é essa, que muitos têm entregue os seus reinos a Satanás. Porque a partir do momento que, ao invés de servir a Deus, servem a si mesmos, ao pecado, estão entregando suas vidas e tudo o que têm nas mãos de Satanás, e Satanás faz o que quer. Jesus, pelo seu sangue, nos remiu, nos comprou, nos resgatou das mãos de Satanás. Jesus não vai questionar. O que Satanás está tentando é vir para antecipar na vida de Jesus aquilo que ele já tinha como promessa. Ele governará sobre todos os reinos do mundo. Mas Satanás está querendo antecipar. Entenda, Deus ele nos faz promessas. Muitas vezes o diabo vem querer antecipar algo que é uma promessa de Deus na nossa vida, só que ele vai antecipar de forma pecaminosa. Ele vai querer trazer um atalho para que venhamos a viver aquilo que desejamos, que sonhamos ou que é uma promessa. E os atalhos nunca nos levam pelo caminho correto. Não escolha os atalhos. Leve o tempo que levar, viva as coisas no tempo de Deus. Amém? Continue. Vamos ler. Assim, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Quando resistimos às tentações do diabo, o Senhor manda os seus anjos para nos servirem. Amém? Continue. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e os que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores.
Então disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles imediatamente deixaram o barco e o seu pai para seguirem a Jesus. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe, então, todos aqueles que sofriam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Jesus os curava. E uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão seguia a Jesus. Amém, amados? Mais um capítulo lido aí para a glória do Senhor, mas não acabou ainda. Eu quero ler ainda parte dessa história de Jesus sendo tentado no deserto, o início do ministério de Jesus, os primeiros discípulos sendo chamados, ainda essa parte que estamos lendo, voltando agora para Lucas, no capítulo 4. Volte comigo. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada e, ao fim deste período, estava faminto. Indagou-lhe então o diabo: Se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe contestou: Está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. E lhe propôs: Eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória desses reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Em seguida, o diabo o levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois, como está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te protejam. Eles te sustentarão sobre as suas asas, para que não batas com teu pé contra alguma pedra. Repreendeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Então Jesus retornou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e de todos recebia manifestações de grande apreciação, né? Todos ficavam admirados. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, no dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Que lembre mais uma vez aquilo que eu falei, veja, era costume do próprio Senhor Jesus congregar. Continue. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Esse texto que Jesus leu é Isaías capítulo 61. Lembrando, tá, que na época de Jesus não estava dividido em capítulo e versículo. Foi dado a ele o rolo do profeta Isaías, ele encontrou o lugar que estava escrito esse texto, mas não procurando por capítulo e versículo, porque na sua época não havia essa distinção. Era o rolo do profeta, o livro do profeta, e acabou. Continue. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se.
E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, Jesus afirma que essa escritura que ele acabou de ler fala dele. Não era o profeta Isaías falando de si mesmo ali em Isaías 61, mas era uma profecia messiânica e Jesus está dizendo: esta palavra está se cumprindo hoje. Eu sou esse que foi ungido para libertar, para restaurar, para salvar. Continue. E todos exclamavam maravilhas sobre ele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas questionavam entre si: não é este o filho de José? No entanto, Jesus lhes replicou: com toda a certeza, citareis a mim o conhecido provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que soubemos que fizeste em Cafarnaum. E continuou a falar Jesus: realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. No tempo de Elias, posso lhes afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Ou seja, Elias, ao invés de ser enviado a uma viúva israelita, foi enviado a uma viúva estrangeira. Por quê? Porque foi mais fácil ela acreditar na palavra de Deus e sustentar o profeta do que as ali de Israel, que estavam iludidas e achavam até mesmo que Elias era um perturbador, né? Não estavam querendo ouvir a palavra de Deus, porque ele era dali, o profeta de casa, normalmente não merece honra. O novo convertido mesmo, um dos lugares que ele enfrenta mais provação é dentro da sua própria casa, com os descrentes, com os familiares que não são crentes, vão dizer que nada, essa história, lavaram tua cabeça, não vai firmar não, vem aqui. Ou seja, é uma grande luta, porque as pessoas não botam fé na pessoa, né? No novo convertido, no cristão, onde ele mais vai passar luta é no meio daqueles que o conhecem. Volte comigo. Assim também no tempo do profeta Eliseu haviam muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado a não ser Naamã, o sírio. Então todos que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvirem tais palavras. Por que eles ficaram com raiva? Porque o que Jesus estava dizendo é que os estrangeiros iam reconhecer que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, que aquela profecia se cumpria nele, enquanto que os judeus ali, que eram da sua terra, do seu povo, não reconheceriam. E Jesus não mentiu, ele estava falando a verdade. Continue. E levantando-se, expulsaram a Jesus da cidade, levando-o até o topo da colina sobre a qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá, precipício abaixo. Todavia, Jesus passou por entre eles e seguiu seu caminho. Então Jesus desceu para Cafarnaum, cidade da Galileia, e no outro sábado começou a ensinar o povo. E todos ficavam deslumbrados com seu ensino, pois que sua palavra era ministrada com autoridade. Entre mentes, na sinagoga, havia um homem possesso de demônio, ou seja, de um espírito imundo, que berrou com toda a força: Ah, que tu queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste destruir a nós? Sei bem quem és tu, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, ordenando: Fica quieto e sai desse homem. Imediatamente o demônio jogou o homem no chão, perante todos, e saiu dele sem o ferir. Todas as pessoas ficaram maravilhadas e diziam umas às outras: Que palavra é esta? Pois até os espíritos demoníacos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles se vão. E as notícias a respeito de Jesus se espalhavam por todas as regiões vizinhas. Saindo da sinagoga, dirigiu-se Jesus à casa de Simão. A sogra de Simão estava atormentada, ardendo em febre, e rogaram a Jesus que a ajudasse de alguma forma. Estando ele em pé, próximo a ela, inclinou-se e repreendeu aquela febre, que no mesmo instante a deixou. Ela rapidamente se levantou e passou a servi-los. Nós lemos inclusive isso já, né?
esses dias aí que passaram. Como nós bem sabemos, nós estamos lendo aqui 4 evangelhos que estão contando a mesma história, apenas por pontos de vista diferentes. Apenas em Lucas nós iremos ler coisas que não leremos nos outros evangelhos. Continue. Estando ele em pé próximo a ela, inclinou-se, repreendeu aquela febre que no mesmo instante a deixou. Ela rapidamente se levantou e passou a servi-los. Ao cair da tarde, o povo trouxe à presença de Jesus todos os que tinham diversos tipos de doenças, e ele os curou, impondo suas mãos sobre cada um deles. Além disso, de várias pessoas saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, contudo, os repreendia e não permitia que se expressassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Ao raiar do dia, Jesus foi para um lugar solitário. De outro lado, as multidões o procuravam, e assim que conseguiram chegar ao local onde ele estava, suplicaram para que não as deixasse. Contudo, ele ponderou: é necessário que eu anuncie também as boas novas do reino de Deus em outras cidades, pois precisamente para isso fui enviado. E assim prosseguia pregando pelas sinagogas de Judá. Né? Você está vendo aí essa palavra escrita de duas formas, está aí Judá, que é a forma hebraica, Judá, que é a forma que nós lemos normalmente. Amém, amados? Então, encerramos aí mais um dia de nossa leitura do nosso plano anual de leitura da Bíblia. Você está vendo aí como foi o início do ministério de Jesus, pregando nas sinagogas, operando sinais, pregando o arrependimento e anunciando a chegada do reino dos céus. Nós vamos aprender muito ainda com os milagres do Senhor Jesus. Mas não esqueça que você pode aí até mesmo mandar o seu pedido de oração aqui, ó, através deste WhatsApp. Você está precisando de oração, mande o seu pedido de oração. Terei o maior prazer em orar por sua vida. E você pode ajudar também o nosso ministério com a sua oferta através desse número aqui, fazendo um Pix, tá? Nos ajude a continuar pregando o Evangelho. E amanhã estaremos de volta aqui para mais um dia de leitura. Forte abraço, paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!